começar o dia na presença de Deus, estudando da palavra, recebendo aí o que Ele tem para nos fazer avançar. Entramos no livro de Josué, um livro de conquista, um livro de avanço, um livro que nos prepara para tomar posse das nossas promessas. E olha que interessante, um povo que está sendo ministrado, está sendo conduzido a entrar ao Jordão. No versículo dos capítulos 2 até o capítulo 4, o nosso devocional de hoje, 365 dias com Deus, descomplicando a leitura da Bíblia. E olha só, o capítulo 2 do livro de Josué, nós vamos ver aqui que Josué, aquele homem que lá atrás foi instruído por Moisés, foi enviado por Moisés a uma missão de espionagem, agora vai trazer esses mesmos ensinamentos, esses mesmos conceitos para estratégias do seu reinado, do seu governo. Olha o que acontece, no capítulo 2 nós vamos ver que 2 espias vão ser enviados para a terra de Canaã. 2 vão ser enviados ali para Jericó para reconhecer esse lugar e poder então ter uma estratégia a qual ele possa fazer esse povo realmente tomar posse das suas promessas. Olha só, muitas vezes na nossa vida nós vamos ter parâmetros, ter ideias, fazer algumas coisas baseadas naquilo que um dia nós aprendemos. E Josué, ele está aplicando, colocando em prática exatamente aquilo que Moisés um dia fez com ele. Olha que interessante, o capítulo 2 vai contar a respeito dessa história, vai aparecer uma personagem importantíssima aqui no reino, uma mulher que até então era uma prostituta, e aí vai ser instrumento para que o povo de Deus, para que esses 2 espias possam ficar dentro da cidade, não sejam atingidos, possam cumprir a sua missão e futuramente vir a alcançar êxito na conquista da cidade de Jericó. Então, olha só, nem sempre as pessoas que nós julgamos ou criamos algum tipo de pensamento, algum tipo de julgamento sobre essas pessoas vão ser taxadas da mesma forma por Deus. Nós temos que entender que nosso papel não é de julgamento, nosso papel é de ensinamento, de correção e não de apontamento. O capítulo 2, ele se divide em 3 partes importantes. Do versículo 1 ao 7, ele vai falar sobre os 2 espias e sobre Raabe. O versículo 8 até o 21, ele vai contar um acordo, vai descrever aqui um acordo entre Raabe e esses 2 espias. E ele vai terminar o capítulo número 2, dos versículos 22 ao 24, falando sobre o relato que Josué vai fazer a respeito disso tudo. Então, em Josué capítulo 2, nós vamos ver que 2 espias vão ser enviados a Jericó para conhecer a cidade, para fazer uma análise dali, fazer um relatório, entregar isso ao seu líder Josué. Chegando lá, eles vão se hospedar na casa de uma prostituta, na casa de Raabe, e eles foram vistos. Eles acabam sendo vistos, o povo ali de Jericó e tudo mais, eles veem esses caras, eles falam, poxa, esses caras não são daqui, eles começam a desconfiar disso tudo, automaticamente, de uma maneira militar, eles começam a ir atrás desses 2 espias para puni-los, para tentar prendê-los e matá-los. Pela manhã chega uma ordem do rei, até a sua casa, a casa de Raabe, determinando que ela entregassem esses homens, e aí ela se coloca numa posição contrária do rei. Raabe os esconde, ela nega que esses homens estivessem ali, ela corre um grande risco, ela coloca o seu pescoço em jogo, a sua vida e de toda a sua família em jogo para proteger esses 2 espias. Quando esses 2 servos, quando os servos do rei, eles finalmente vão embora, então ela faz uma declaração para esses espias que a fama do Senhor, a fama do Deus de Israel já havia chegado até aquele lugar. Então o povo temia de que os israelitas chegassem até eles, porque eles sabiam do poder de Deus. Eles sabiam que o Senhor já havia destruído o Egito, aberto o Mar Vermelho, e como ele derrotou alguns inimigos, como Seô e Ogê, e de vários outros povos que nós já estudamos essas batalhas, essas vitórias que Deus deu para eles em tempo ali de peregrinação ainda no deserto. Então, a fama do Senhor já está sobre todos os cantos naquele contexto. E aí, de acordo com o relatório de Raabe, os moradores de Jericó, eles estavam desanimados, eles tinham certeza de que o Senhor iria os entregar
ela implora para que eles tivessem misericórdia dela, misericórdia da casa dela, da família dela. E obviamente esses espias, eles consentem com isso, eles têm essa misericórdia. E quando eles vão levar esse relatório a Josué, eles prezam pela preservação da família de Raabe, por causa da atitude de fé que essa mulher teve. E não uma atitude de merecimento. Óbvio que a vida dela era uma vida completamente errada diante dos princípios, dos propósitos que Deus estava estabelecendo ao povo de Israel. Também faço um contexto aqui, porque ela não vivia com o povo de Israel. Ela não tinha esses conceitos, ela não tinha esses ensinamentos todos que o povo de Israel estava tendo sobre imoralidade, sobre adoração, sobre idolatria e tudo mais. Então, a graça de Deus vem sobre esse povo de uma maneira diferente, o julgamento é diferente. Lembra que lá no começo, quando eles começaram a construir essa história toda, o próprio Senhor diz, quando havia um tempo de ignorância, um tempo de que eles não entendiam, que eles não tinham a minha lei em seu coração, o meu julgamento era um. A partir de agora, que eles sabem, que eles me conhecem, que eles são consagrados a mim, a minha cobrança vai ser outra sobre eles. Então, Raabe e sua família, eles foram salvos, eles vão ser salvos, eles vão passar a morar com o povo de Israel e vão alcançar posições de destaque na história do povo de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 31 vai fazer citação, Tiago capítulo 2, versículo 25 vai fazer citação, Mateus capítulo 1, versículo 5 faz citação a respeito dessa história dessa mulher. Então, olha como é importante uma posição, uma mudança, se dispor a se transformar. Então nós vamos ver aqui que qualquer um que se arrependa, isso nos ensina, esse texto nos ensina aqui que qualquer um que se arrependa vai ser poupado pelo Senhor, mas nem todos quiseram. Então, da mesma forma, isso também acontece hoje. Da mesma forma, a nossa vida é ainda atualmente desse mesmo conceito. Todos que querem, todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que querem viver uma vida nova, um novo jeito de viver, eles são alcançados pela misericórdia do Senhor. Mas isso ainda é uma escolha que não é pertinente para todos. O capítulo 3, então nós vamos para o segundo capítulo, nós vamos falar a respeito da travessia do Jordão. Esse povo finalmente vai colocar a mão na massa, vai começar a viver algo que eles esperam por tanto tempo. Esse capítulo se divide em 3 partes importantes aqui. Do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos ver que há uma preparação para que essa travessia aconteça. Dos versículos 7 ao versículo 13, o Senhor vai vir e falar com Josué. O Senhor vai se manifestar pessoalmente a Josué. E termina o capítulo do versículo 14 ao 17 com os israelitas fazendo a tão sonhada e desejada travessia do Jordão. Em Josué capítulo 3, nós vamos ver aqui que mais uma vez Deus abre as águas para que o seu povo passe por elas a pé enxutos. Mais uma vez aqui no Rio Jordão, nós vamos ver aqui que era um período de cheia daquele lugar, então seria impossível que eles atravessassem. Deus vem, manifesta a glória, manifesta a graça e eles conseguem atravessar. O que nós vamos ver aqui nesse contexto desse capítulo aqui, de maneira bem prática, é a confirmação da liderança de Josué e o cuidado de Deus com o seu povo, mesmo sem a presença de Moisés. Quando há uma transição, quando há uma mudança de lideranças, de posicionamento, de pessoas que são colocadas em um papel de um lugar, uma posição onde a pessoa já estava acostumada com outra pessoa, automaticamente muitas dúvidas, questionamentos se levantam. Então Deus, por misericórdia do próprio Josué, e também como confirmação do seu propósito, ele começa a manifestar sinais sobrenaturais para que o povo entenda que Deus é com Josué, assim como era com Moisés. De que a unção e o fato de ter sido levantado para estar naquele lugar não foi uma escolha humana, mas uma escolha do próprio Senhor. Então, é óbvio que numa escala menor, aquele milagre, esses milagres que nós vamos ver aqui, é algo muito importante para a confiança, para dar confiança àquela geração de continuar seguindo a direção do Senhor, de continuar seguindo os passos que o Senhor está direcionando a eles. O desafio deles agora é especialmente maior, porque finalmente eles confrontariam nações, inimigos maiores, inimigos mais poderosos. Agora, não é somente o Senhor quem está lutando as guerras, eles são parte ativa dessa luta. O exército começa agora a fazer serventia nesse ponto. Então,
há um conflito maior, um desafio novo, um desafio maior. Agora, além de tudo, eles estão também vivendo um desafio militar. O que nós vamos ver aqui em diante é o poder de Deus atuando aqui na vida desses israelitas e fazendo grandes coisas neles e através deles. Há um novo tempo, eles estão herdando essa terra. Então, nós precisamos ter claro em nossa mente, nós precisamos ter muito claro em nossa mente que a dependência de Deus é o segredo para conquistar grandes coisas e viver uma vida extraordinária. Há uns dias atrás, nos estudos atrás, no finalzinho de Deuteronômio, nós entendemos que só existem dois caminhos: a bênção e a maldição. São escolhas que nós fazemos. E essas escolhas, a bênção, por exemplo, a bênção do Senhor, por exemplo, ela fala sobre abundância, sobre ter abundância em todas as áreas da nossa vida. Então, essas são aqui as escolhas que o povo está tendo. Viver na dependência de Deus nos aproxima, nos coloca nesse caminho da bênção. E essa bênção é viver abundância, coisas extraordinárias. Se por algum momento, por algum instante das nossas vidas, nós acreditarmos que sozinho a gente vai conseguir viver isso, nós vamos perder tempo, nós vamos ser derrotados, nós vamos ser confrontados, nós vamos ser atingidos por isso. Mas, se nós, com o coração sincero, nós formos submissos ao Senhor, Ele nos apontará caminhos cada vez mais incríveis, caminhos mais capacitados dessa bênção. Josué, ele faz uma ordenação ao povo, então ele entende isso, ele pede no versículo 5: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Ele fala aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantarão e foram à frente, ou seja, o povo começa a viver um conceito diferente. Eles começam a viver isso de uma maneira diferente. E ele termina esse versículo, capítulo 3, no versículo 17, dizendo que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que a nação atravessou também a terra em terra seca. É interessante ver esse milagre aqui. Versículo 15 diz: o Jordão transborda em águas às margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes carregavam a arca da aliança, chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a corrente que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó, ou seja, Deus fez com que a água secasse para esse povo atravessar. Mais uma vez uma manifestação do sobrenatural. O que lá atrás Deus precisou abrir o mar para esse povo passar, agora Ele faz com que o mar seque para que eles passem. Ou seja, não existem problemas que sejam grandes demais para o nosso Deus. Não existem problemas maiores. E aí, nós vamos ver aqui uma exaltação, terminando o nosso estudo de hoje, no capítulo 4, nós vamos ver que Josué faz uma exaltação, ele constrói memorial, ele faz um momento de exaltação a esse Deus. Nós vamos ver que em Josué capítulo 4, nós vamos ser alertados para a importância dos memoriais, dos marcos, do momento de adoração que nós vivemos com o nosso Senhor. Muitos de nós, e eu às vezes eu me incluo nisso também, nós somos negligentes quando o assunto é valorizar os momentos importantes passado por meio das memórias, de tudo aquilo que nós já vivemos com o Senhor. Muitas vezes nós somos negligentes com isso, nós não damos a devida importância. Algo que o Senhor já fez em nossas vidas, algo que o Senhor já nos tirou, de onde o Senhor já nos tirou, de onde o Senhor já nos colocou, do que o Senhor já fez na sua vida. Muitas vezes nós negligenciamos esses momentos, nós não damos a devida importância. E aqui, o Josué ele vai fazer um memorial com 12 pedras durante esse capítulo. As pedras são um memorial de tudo que o povo tinha vivido ali no deserto, até aquele dado momento, e o início de um novo ciclo, o início de um novo momento, início de uma nova fase, um novo ciclo para os filhos de Israel. Então, Deus deseja ali que nós mantenhamos essa prática até os dias de hoje, por meio da leitura da sua palavra, ensinando isso aos nossos filhos, o valor das verdades sagradas, cadernos de oração, enfim, o que você já viveu com Deus, o que Deus já te ensinou, o que Deus já te conduziu e que por algum momento se perdeu, o que Deus já inspirou você na sua vida e em algum momento você
deixou de dar importância para aquilo. Aquilo se tornou um segundo plano. Aquilo que era tão marcante, aquilo que era tão intenso no seu viver, no seu relacionamento, na construção da sua história com Deus, por algum momento ficou de lado. Isso é a importância do memorial, trazer de novo isso para as nossas vidas. Então, nós devemos ter fresco em nossa memória, esse capítulo nos ensina isso, nós devemos ter fresco, em nossas memórias os grandes feitos do Senhor em nossas vidas. Atravessar o Jordão, ao atravessar o Jordão, o Senhor fez aqui que ele coloca no coração dos israelitas que eles levem alguns registros daquele momento, que eles façam registros daquele momento, e para isso vão ser usadas então as 12 pedras. As 12 pedras que representam ali as 12 tribos de Israel, que lembram uma construção específica do que é o povo de Deus. A nossa aliança com Deus, ela é fortalecida obviamente pelo tempo, assim como todas as alianças, elas com o tempo vão se fortalecendo pelas circunstâncias, pelas tribulações, tudo que nós passamos de dificuldades, tudo que nós passamos de desafios, enfim, tudo isso constrói, tudo isso permite que a nossa aliança com Deus seja cada vez mais forte. Nós vamos vendo a sua misericórdia, nós vamos vendo a sua graça, nós vamos vendo o quanto Ele é fiel. E embora muitas vezes nós não somos fiéis a Ele, nós não entregamos a mesma resposta de fidelidade que Ele tem para conosco. E mesmo assim a nossa aliança é fortalecida com Ele. Então nós precisamos aprender a tirar proveito de tudo isso para crescer e manter firme em nossas memórias os grandes e poderosos feitos do Senhor. Esse é o princípio, esse é o ensino que esse capítulo nos traz. Trazer à memória aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Esse capítulo 4, o capítulo de Josué, capítulo 4, ele tem uma divisão aqui em 3 partes. A primeira, dos versículos 1 ao 9, ele vai falar especificamente sobre essas 12 pedras. Do versículo 10 ao 19, nós vamos ver aqui o Senhor ali tendo um momento ali de exaltação com Josué. E ele termina esse capítulo do versículo 20 até o 24 com um memorial para gerações futuras. Olha o que ele diz aqui, no versículo 14, diz que naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. E então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança, que carregam a arca da aliança, que saiam do Jordão. E Josué lhe ordenou que saíssem, versículo 17. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham postos o pé em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. Olha que interessante, olha como o poder de Deus é sobrenatural. Ele pediu para aqueles homens que ficaram ali no meio do Jordão segurando a arca, carregando a arca em seus ombros, e aí o rio tinha secado, o Jordão tinha secado. Agora, depois que o povo todo terminou a travessia, o Senhor vem ali a Josué, fala para ele, peça para que eles saiam daquele lugar, peça para que eles venham para cá. Quando eles pisam em terra seca, automaticamente o Jordão se enche de novo. É muito sobrenatural o que Deus faz. E aí ele diz aqui que no 10º dia do primeiro mês, o povo subiu ao Jordão e acampando em Gilgal, na fronteira de leste de Jericó, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão e disse aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles que aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o estivessem atravessado. E o Senhor, seu Deus, versículo 23, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. E assim ele faz para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor. Assim, versículo 24, ele faz para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, seu Deus. E como é bom saber que essa poderosa mão do Senhor está sobre nós, está nos abençoando, nos conduzindo e nos impulsionando a conquistar. Essa unção de conquista, essa unção de avanço que está sobre Josué, está também sobre as nossas vidas.
Então hoje nós vimos que Deus usa uma prostituta, usa de uma mulher que não tem os princípios e o caráter que seja aprovado por Ele para abençoar ali aqueles espias e faz um tratado ali, abençoa, guarda, protege-os, faz com que esses homens possam concluir a sua missão, para que esses homens possam ser fruto de bênção, né, na vida do povo de Israel. Ele fala no capítulo 3 sobre a travessia do Jordão e um milagre, o sobrenatural se manifesta. Um rio que estava transbordando através da presença de Deus, ele é seco, ele seca para que venha o povo poder atravessar. Olha o cuidado que Deus tem sobre as nossas vidas. Se há um mar à sua frente, você não tem caminhos para atravessar, creia no Senhor, obedeça, creia que Ele vai abrir um caminho. Deus abre um caminho no mar para que o seu povo atravesse. E aí terminamos esse estudo vendo a importância de trazer memoriais, de fazer memoriais de adoração, para que não se perca aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Então, pense, reflita, coloque aí a sua mente para pensar, o seu coração, para que vocês lembrem do que foi deixado para trás, o que há em suas vidas que pode ser restaurado, que pode ser refeito, quais os memoriais podem ser erguidos novamente na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia, chegamos ao final de mais um estudo da palavra. Compartilhe aí para que pessoas também possam ser abençoadas e trazer para a sua vida uma fluência na leitura da palavra. Amém? Deus abençoe, amanhã tem mais vídeo, que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.